Amados irmãos e irmãs, nesta segunda noite do nosso trido ao Sagrado Coração de Jesus, nós queremos acolher os noiteiros, o ECC, Encontro de Casais com Cristo, da nossa paróquia de São José, e que servem também o grupo específico da nossa área pastoral, do Sagrado Coração de Jesus. Não sei se vocês sabiam, mas o ECC é da paróquia de São José, Parari. Porque o pessoal fica, o padre está confundindo, ele está achando que está em Parari. Não, só explicando que um dia vocês foram de Juazeirinho, hoje vocês são de Parari, em relação ao encontro de casais. Mas reconhecemos os grupos específicos da área pastoral. Tem um pouco de formalidade, né, por conta das más línguas, né? E também acolher o grupo da pastoral familiar da nossa área pastoral do Sagrado Coração de Jesus, assim como o serviço do dízimo da nossa área pastoral. Sejamos bem acolhidos, irmãos e irmãs, com todos os nossos fiéis, para celebrar este trido ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã vamos concluir, com a graça de Deus, a missa às 6 da manhã e a Santa Missa às 17 da tarde, com a procissão logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, de fato o que nós vivemos é algo que enaltece a nossa igreja. Ter a presença dos nossos irmãos e irmãs todos, o nosso diácono Antônio, os nossos acólitos, né, presentes, que animam a Sagrada Liturgia, conseguimos perceber os detalhes, a beleza da igreja. E nesta beleza da igreja, conseguimos perceber a beleza de Deus, que é Cristo, que se manifesta nesta nossa comemoração, como meditávamos ontem, diante da imagem do Sagrado Coração. De fato, amados irmãos e irmãs, a inteligência é uma virtude da fé. A fé, a inteligência, ela se desenvolve a partir desta confiança em algo, em Deus. Se eu não confio em Deus, se eu não tenho nele uma esperança, como pensamos nosso tema deste ano, que a esperança da nossa igreja e sociedade é a confiança no Sagrado Coração de Jesus, a inteligência ela fica cega. O Filho de Deus perde então toda a força para chegar na potência que os sacramentos nos confere, a começar do nosso batismo. E a virtude de religião é desenvolvida pelo dom de piedade. É a piedade quem vai desenvolver o dom, quem vai desenvolver a nossa virtude de religião. Então, para isso, amados irmãos e irmãs, na nossa segunda noite, meditamos, após a instauração do apostolado da oração, que sabemos muito bem que o seu desenvolvimento se deu, seu surgimento foi na França, mas o seu desenvolvimento se deu em Portugal, a partir do acolhimento de Dona Maria I, e também a missão dos padres jesuítas de várias formas, tradução de manuais, estudo dos catecismos, o aprofundamento da doutrina de Santa Maria Margarida Alacoque, o que ela escreveu não foi da cabeça dela. O que Santa Maria Margarida escreveu foi um ditado do coração de Jesus. Jesus disse e ela escreveu. Vocês já imaginaram isso? Vamos lá, vou voltar à fita. Jesus parou no ouvido do coração daquela beata santa freira francesa e, cochichando no ouvido do seu coração, disse:
Margarida Maria Alacoque, escreve o que eu vou vos dizer, o que eu quero que o meu povo creia, siga e viva. Só que isso a gente vai refletir só amanhã, que amanhã é o dia do Sagrado Coração de Jesus. E ela, ouvindo, e eu pergunto, irmãos e irmãs, você tem facilidade de ouvir a voz de Jesus? Seja sincero, olhe nos meus olhos, não fique voando não, olhe para mim, diga agora, você tem facilidade para ouvir a voz de Jesus? Olhe para mim, diga, balança a cabeça. Certo? É esse o movimento? Sim ou não? Não. Não temos. Tá bom? Vamos ser sinceros, minha gente. Primeiramente, padre, qual é a voz de Jesus? Como se escuta a voz de Jesus? Então, amados irmãos e irmãs, eu quero vos dizer algo muito simples, que nós escutamos a voz de Jesus na igreja. Essa voz se manifesta, como eu falava bem no início, por meio de um movimento que se chama virtude, a virtude da fé, que é a nossa inteligência, ela, iluminada pela sabedoria divina, ela vai ouvir Jesus. Então é preciso, para isto, seguir todo o movimento da igreja. Não temos como ouvir fora da igreja, porque é dentro da igreja que está a obediência, é dentro da igreja que está a pureza que Jesus deseja que todos nós tenhamos, e para que o nosso coração se desenvolva a escutar o coração de Jesus, de coração a coração, é que Deus, sabedoria divina, que é onisciente, onipresente e onipotente, sabe que o coração humano só consegue escutar a voz de Deus se ele sentir-se amado. E aí você sabe que para ser amado por Deus não é o que eu quero, como um pai ao filho ou um filho ao pai, não é o que o filho quer, é o que o pai. Vamos, minha gente, completa a frase, senão eu vou entender que vocês só estão ouvindo e tentando esperar eu terminar toda a homilia para você depois repetir o que eu disse, né? O que o pai quer. E o que o pai quer, quem nos ensinou foi o Filho, Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Então, Deus vai se manifestar de muitos modos. Vocês não imaginam como Deus se manifesta na história. Eu escuto um pequeno conto da vida de São João Bosco, ou de São João Maria Escrivá, que hoje celebramos a sua memória. E tem um contozinho de São João Bosco, que diz que um anjo aparecia a ele em forma de cachorro, que era o seu cão de guarda. Outros iriam dizer que era o cão peta, né? Não, porque os cães, eles são obedientes ao dono, sim ou não? Diga lá. O demônio, ele não gosta de cachorro, sabia disso? Porque o cachorro, ele é
obediente. Sabia dessa? A vida de São João Bosco, que ensinou a gente. Aí uma verdade tão evidente, né, ensinada por um santo. Então, amados, tudo que a gente sabe veio da igreja, tudo. Eu vou contar aqui inúmeros contos e você vai, a partir daqui você vai dizer, olha, nossa, como Deus se manifesta na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos santos. E aí a gente vai passar a noite. Mas para que a gente não passe a noite, eu quero dizer a você que se encante, conheça, leia a vida dos santos para você se encantar e ver como Deus, ele se manifesta. É belíssima a manifestação de Deus. Então, eu escuto a voz de Jesus quando eu imagino e penso na história de um santo. Então, teve um santo lá em Ars, também na França, que era famoso de muitas pessoas querer se confessar com ele. E um repórter, certa feita, foi conhecer quem era este padre famoso. Era João Maria Vianney, São João Maria Vianney. Por que eu estou entrando nesses assuntos? Porque o padre é o amor do coração de Jesus. E São João Maria Vianney, ele acolheu o repórter, e o repórter entrou e, ao sair, disse para os presentes: vi Deus no homem. São João Bosco, ele, quando chegou na comunidade para ser padre, os jovens não gostavam dele tanto. Ele de batina, com aquele gorrinho que a gente usa volta e meia, que chama-se barrete. João Bosco olhou para os jovens e disse: ei, vocês não gostam de mim não, né? Aí os jovens ficaram zombando dele. Aí ele começou a rir também com os jovens, e ali ele quebrou as diferenças e começou a jogar futebol com as crianças e aparou as diferenças. Então, São João Bosco, ele depois cativou dentre todos um São Domingos Sávio, que é o santo que disse: antes morrer do que pecar. Amados, com quem foi que São Domingos Sávio desenvolveu este pensamento sobre vida eterna, sobre céu, sobre purgatório e inferno? Com o padre São João Bosco, né? São João Bosco tinha muita afinidade à juventude, e em sonho ele viu o purgatório, e ele ajudou muitos jovens a se livrar do purgatório. Pecados veniais, bobos, estavam levando os jovens formados por ele para o purgatório, e também muitos para a condenação eterna no inferno. Quando questionaram aos jovens o que eles iriam fazer se o mundo fosse se acabar, aí um disse, se Jesus voltasse, né? Aí um disse: eu iria pedir perdão à minha avó, que eu desobedeci ela, chamei um palavrão com ela. O outro disse: eu iria devolver o brinquedo de Zequinha, porque eu roubei o brinquedo dele. Quando a gente pensa na morte, a gente começa a ajeitar a vida, sim ou não? Aí um outro disse: eu iria pedir perdão para a Zeferina, porque eu ofendi ela com palavras e gestos. Eu iria pedir perdão à minha professora. São Domingos, e você faria o quê
Se Jesus voltasse e o mundo fosse se acabar, São Domingos Sávio olhou e disse: nada, continuaria brincando. Olha, coração puro, consciência tranquila, em comunhão com Deus. Este foi o jovem que São Domingos cativou e que foi um pequeno santo, né, da nossa igreja. Então, irmãos e irmãs, é assim que a gente escuta a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo testemunho dos santos, também, claro, nos sacramentos, na vida de oração, mas costumamos mais conhecer através de amigos. Quando um amigo nos apresenta um outro amigo, aí a gente acolhe mais. Quem são os santos? Os amigos de Jesus que querem nos apresentar a vida de Jesus. Amados irmãos e irmãs, e nesta segunda noite gostaria de meditar convosco sobre os impedimentos de muitos não ouvirem a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a maior devoção da igreja, foi querida pelo próprio Cristo, nosso Senhor. Amanhã é a festa, estamos nas vésperas, e que, conhecendo esta devoção, nós queremos amar mais o coração de Cristo. Quais são os impedimentos e quais são os antídotos ou remédios contra estes impedimentos? Vocês querem que eu leia, que eu diga todos os impedimentos e depois todas as curas, ou querem que eu diga um impedimento e a cura deste impedimento? Como é que vocês querem que eu faça? Eu digo todos os males de uma vez, ou digo um mal e o bem do mal? Diga lá, o que é melhor? O mal e o bem, né? Vamos lá, um de cada vez. Primeiro, o primeiro mal que nos impede de ouvir a voz de Cristo é a apostasia, renegando nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a apostasia? É a desistência. Eu desisto da igreja, eu desisto de Cristo, eu acho essa vida muito dura, muito pesada, eu vou abandonar. E aí nós estamos num mundo muito pequeno aqui, então vamos abrir a nossa mente para um mundo muito maior, que é o mundo europeu, quando a gente realmente vê o que é a apostasia, que é igrejas sendo vendidas e sendo transformadas em restaurantes. Já pensou nisso? Que loucura! Você tem amigos padres que fizeram pastoral na Europa e eles ficaram admirados. O que foi a pastoral da juventude para um padre? Entrar na colônia de férias com os jovens e não falar nem de Deus. Subir uma montanha, acampar, amanhecer, acordar e dormir, e não fazer nem o sinal da cruz. Foi a pastoral que o padre fez. Conviver com jovens incrédulos, no que a gente chama de ateísmo prático. Acorda, dorme, come, acorda, dorme, come, trabalha, vive, muito bem. Qual é a cura deste mal? Estreitar a nossa união com Cristo. A convivência deste padre quando seminarista não afastou ele de Cristo, e o seu comportamento provavelmente provocou alguma curiosidade nos jovens que via um outro jovem piedoso. A segunda enfermidade é a infidelidade total, e dia a dia cada vez mais se alastrando, uma infidelidade. Qual é a solução, o remédio? Ter uma fé viva, fomentada pela caridade, a mesma
do coração de Jesus. Terceira doença, a desesperança e o pessimismo, que é a desesperação causada pelas calamidades sociais e pela miséria geral frequentes, que geram frequentes suicídios. Vou citar um caso dos suicídios ocorrido na Áustria, na época do psicoterapeuta Viktor Frankl, que quando estudante percebia um certo niilismo, uma falta de sentido nos jovens, e que o terapeuta, com um grupo de amigos, começou a tratar a falta de sentido dos jovens, e o índice de suicídio caiu para 0, naquele período em que o grupo de psicoterapeutas estava tratando. Se um grupo de psicoterapeutas conseguiu um feito desses, quanto mais os fiéis, quando vêm ao confessionário, se viessem para o confessionário, né? E a falta e essa desesperação causada pelas calamidades sociais, pela miséria geral, não é tão percebida por nós aqui na América Latina, porque temos um país ainda farto de muitos bens. Quarta doença, o esfriamento da caridade. O remédio, ter uma caridade acesa pelo calor do coração de Jesus. Quinta doença, o desânimo na vida católica, com um certo definhamento da fé, um esvaziamento, tibieza e oscilante claudicação própria da liberdade das pessoas. Ficam então com dúvidas, não têm convicções. Nós somos muito livres, hoje não tem nada que nos impeça para nada. No entanto, somos presos, não temos condições de decidir o melhor para nós, e ficamos nesse enfraquecimento, né, da fé. O remédio, a florescência da vida católica, visivelmente patenteada e com a frequência dos sacramentos. Comecei a frequentar os sacramentos, comecei a estar mais devoto, a rezar mais, e a vida católica começou a florescer. A sexta doença, opressão da igreja disfarçada ou disfarçada de uma indiferença e hostilidade para com o sumo pontífice. Quando a igreja ela renega o papa, o bispo ou o próprio padre. E o remédio, amar o vigário de Cristo, amar o episcopo e amar o padre, e por ele, quem ama, só reza quem ama. Se você não ama o padre, eu não vou pedir orações para você. Você vai fazer o contrário da oração, né? A sétima doença, o materialismo prático. E o remédio, a união aos bens sobrenaturais. Você sabe do que você é preso. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, eu vou pegar todo este materialismo que me faz ser feliz e vou elevar tudo ao grau sobrenatural. Qual é a potência dos 30 mil que você possa ter na sua conta? Isso aqui é para juntar mais, 30, 60, 90, 100, porque eu quero ter 200, eu quero ter 500 mil, 1 milhão, né? E qual a finalidade desta sua ambição
para com os bens, né? Comece a se questionar. E se eu pegar estes bens materiais e começar a usá-lo para Deus? Aí eu tenho carros, terras, objetos, começo a emprestar. Alguém precisa, eu ajudo, né? Se você não é mesquinho, você não vai esperar nada em troca, vai doar, né? Vai dar, né? Conheço um caso de alguém que veio, procurou, me contou, né? Alguém me contou, um amigo meu me contou que um outro amigo pediu tanto emprestado, ele disse: não, eu vou lhe dar isso aqui, não vou lhe emprestar não, eu vou lhe dar, tome, não quero de volta não, tome, né? Teve um amigo meu, né, que contou isso, eu achei muito bonito, muito honroso, né? Uma oitava doença é a alegria nas coisas terrenas e um fastio aos bens celestes. Eu tenho alegria às coisas terrenas e um fastio a rezar, né? E qual é o remédio? Saudades e uso frequente da Santa Comunhão. Eu tenho saudade de comungar. Outra doença, sórdida cobiça dessas coisas terrenas, é ser descaridoso, egoísta, na economia particular e pública, principalmente, né? Ou apenas ou se confiar. Tem pessoas que adoecem, ficam em casa, poderia vir no seu próprio automóvel, aí liga e pede a ambulância, ou vem aqui me buscar. Ô moço, você não, tu é uma dor de barriga, não, está com diarreia, aí né, eu preciso da ambulância, né? Remédio, uma abnegação caridosa ao bem do próximo, aurindo no vulnerado coração de Deus, circundado de espinhos e coroado pela cruz. Eu olho para este coração de Cristo, circundado de espinhos e transpassado, e começo a sentir certa caridade e coragem também para ter o meu coração aquecido. Outra doença, essa não tem aqui, somente lá no Burundi da África, aqui não. Rivalidades sociais. Deixa eu olhar para a cara de todo mundo. E discórdias acerbíssimas. Exacerbada, né? A discórdia. As questões políticas, enfim, e sociais. E nas franquias populares. E aqui a gente pode colocar comunidades paroquiais e paróquia. Rivalidades. A solução e o remédio eu vou dizer, eu vou fugir o livro. Tire a moeda de César do seu bolso e deixe de adorar o poder. É o remédio, tá? 11ª doença, socialismo e frequente e o comunismo. Há um documento da doutrina social da igreja que diz assim: se é para todo mundo ganhar igual, então pergunte ao patrão da empresa, porque o salário dele não é igual ao dos funcionários. Simples assim. Essa galera comunista que gosta de taxar as coisas, o salário dele é igual ao seu? Eles já fizeram a reforma política para reduzir os salários? Não. E você endeusa, adora. E aí, está doendo no bolso? Ainda não? Já. Outra doença, e por fim, a relaxação
a lenta descomposição da família, sim ou não? A família está se descompondo. Como? O nosso apelo aos jovens e jovens para casarem, terem filhos, né? A formação estranha da família a partir da junção de uma mulher com um cachorro, ou de um homem com uma mulher mais um gato dentro de casa, ou de 2 mulheres com um homem, ou de 4 homens com 4 homens, um revezamento por dia um com o outro. Eu não vou falar mais para não escandalizar as crianças. Essa coisa louca que o buraco da fechadura das redes sociais faz com que os seus filhos aprendam pelos influencers e youtubers que eles seguem, né? Descomposição da família e da sociedade, operada por essa coisa louca do tempo, do poder, do prazer e do ter, e por meio das escolas emancipadas, estaduais, emancipadas, né? E da religião, por meio dos inumeráveis ardis de um grupo francês, que eu não vou dizer o nome para não ser depois que vai para a internet, um certo grupo que gosta de esfriar os católicos, torná-los mornos. Começa com M também. E depois, qual o remédio para isto? A tutelar conservação católica, concertânea com o verdadeiro progresso, que há de sanar todos os males sociais com a virtude regeneradora do divino coração. Amados irmãos e irmãs, falei muito, coisas muito estranhas a nós, mas vai para a rede social, você depois escuta mais uma vez, medita, reze pela sua igreja, restaure a beleza da igreja por dentro, a partir da unidade do seu coração com o coração de Jesus. E diante desses conselhos que o Padre deu, o que couber e que for lhe ajudar, você use. Se nada do que eu falei serve, também não precisa usar. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.